Bom dia, meninas que estão chegando. Bom dia, Kelly, Andresa. Ei, Kathleen, Pati. Bom dia, bom dia. Hoje estamos em um lugar diferente. Hoje a nossa live é aqui no Instagram, em comemoração ao Dia do Livro. Hoje é o Dia do Livro. Nós vamos ter um bate-papo muito gostoso sobre casamento, livros, o poder de transformação que o conhecimento tem, conhecimento dos livros, né? Bom dia, Ingrid. Vamos dar um tempinho para as meninas irem chegando. Já vou colocar. Deixa eu só ver minha conexão aqui, que tá dando baixa a conexão. Me fala se vocês me ouvem bem e me veem bem. Deu uma mexidinha na internet aqui. Anitta, Angélica. Tudo certo aí, meninas? Me veem bem e me ouvem bem? Vou chamar minha convidada. Sim? Então tá bom. Tudo certo? Joia, deixa eu chamá-la então pra gente começar esse bate-papo logo, que eu tô animada. Andresa é minha convidada de honra hoje. Bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Deixa eu chegar pra trás aqui, porque tava muito perto meu rosto. Melhorou. Pronto. Tá tudo certo aí? Me ouvem bem? Nos veem bem? Eu sei que vocês estavam chutando e acertando a convidada. Elas estão desde sexta-feira chutando. É a Vivi. Não, é a Andresa. Então, quem deduziu aí, quem chutou a Andresa, é a Andresa, minha convidada de hoje. Nós vamos conversar, bater um papo aí. A Andresa, apaixonada por livros também, vocês sabem. Faz parte da minha equipe, me ajuda ali, me auxilia ali diretamente no Clube do Livro, aqui no Instagram também. E é uma bênção na nossa vida, né? Eu vi que a Josi chegou aí também. Bom dia, Josi. Meninas, vamos lá. Deixa eu pegar minhas... Hoje é o Dia do Livro. Dia Mundial do Dia Mundial do Livro. E eu acho que não teria uma forma melhor de nós comemorarmos. Primeiro que a pessoa tem um clube do livro, né? Então, assim, hoje é dia oficial de fazer algo relacionado ao livro. Mas tudo começou a partir de um posicionamento em relação aos livros. Então, bem-vindo quem está chegando, a gente vai começar a bater um papo aqui bem gostoso. Vocês fiquem à vontade também para interagir aí no chat. Eu quero te desafiar também a convidar uma pessoa. Convidar alguém que necessariamente não precisa ser um leitor, tá? Mas alguém que você sabe que vai ser abençoado por essa live, alguém que precisa, às vezes, de uma direção nesse contexto de casamento também. Tenho certeza que essa pessoa será muito abençoada. Então, ó, clica no aviãozinho aqui embaixo, encaminha para alguém, tá bom? Mesmo já tendo as meninas que me conhecem aqui, eu vou me apresentar, porque eu sei também que estão chegando as meninas vindas do perfil da Andresa. Meu nome é Natália Santos. Sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Sou casada há 14 anos e meio. Eu acho engraçado quando o Wanderson vai falar sobre a nossa data de casamento. Ele fala 14 anos e meio. Agora em junho, mais do que meio, agora em junho nós completamos 15 anos de casados. E
O Senhor tem sido bom conosco nesses 15 anos. O Wanderson tem me amado, ou me amado mesmo. E tem sido um tempo assim de muito crescimento, né? Eu brinco que quando alguém fala que vai casar, fala, nossa, é a melhor depois de Jesus, para mim foi a melhor decisão da minha vida, o casamento. E o meu relacionamento com os livros, né, nesse contexto de casamento, eu sempre tive um relacionamento com os livros, desde a minha adolescência. Meu pai era assinante daquela. Não sei se vocês lembram, gente, da. Gente, como é o nome daquele homem que tinha programa de televisão? R.R. Soares. Ele era aí tinha os patrocinadores, né, do programa. Meu pai era patrocinador, então assim, todo mês chegava um livretinho. Aí depois ele começou a ser patrocinador do Silas Malafaia. Então assim, eu fui criada nesse contexto, sempre tinha um livro disponível em casa, né? Cresci vendo meu pai lendo muito também. Então, eu sempre cresci cercado de livros, mas eram leituras aleatórias. Ah, chegou o livrinho desse mês. O título é interessante, eu vou ler. Nunca foi nada intencional, né? E aí, quando eu me casei, e aí diante de alguns desafios que nós vamos conversar sobre eles daqui a pouco, aí eu vi a necessidade de buscar o conhecimento. Aí essa leitura já passou a ser intencional e direcionada. Então eu cresci no conhecimento dos livros a partir de uma necessidade mesmo, né? Antes era mais, cresci num contexto cristão, lia. Então, depois do casamento é que realmente foi uma necessidade. E aí eu queria ouvir de você, Andresa. Apresente-se e como foi essa relação com os livros na sua vida? Sempre houve essa relação? Bom dia, meninas. Então, vou me apresentar. Eu sou Andresa Miranda, sou casada com o Márcio já há 9 anos. Que Quase, delícia. quase uma década me amando também. E a minha relação com o livro, ela teve origem escolar, totalmente por incentivo de professores. Portanto, não cresci em um ambiente de leitura, minha família não tem esse hábito, minhas irmãs, a minha família núcleo, ninguém tem esse hábito, e foi por incentivo mesmo das professoras, então eu comecei a ler nas bibliotecas escolares. Que Então, legal. nossa, eu lia Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E de acordo que eu fui crescendo, ainda no ambiente escolar, essas leituras foram mudando. Entrei na fase da adolescência, parti para quem? Romance. Li Uhum. muitos livros de romances, mas tudo dentro do contexto escolar. Aí, quando eu sei também que surgiram as dificuldades, eu já era cristã, já havia lido outros livros cristãs, mas dentro do casamento mesmo, diante das dificuldades, que surgiu também essa questão da leitura intencional de fato ler para aplicar na vida e trazer mudanças e transformações, seja a necessidade que fosse. Não, entendi. Então, quando a pessoa pergunta assim, eu queria ter o hábito da leitura. Eu acho tão lindo quem lê. Necessariamente você não vai ser pode ser do nada? Pode, né? Eu quero começar a ler, eu quero começar a ler, eu quero me tornar uma leitora. Ok, é uma benção. Mas também pode partir de uma necessidade, né? Então, o que você quer? Às vezes eu até falo isso quando alguém me pergunta assim, como? Não sei nem por onde começar. Fala, mas de que você gosta? Qual é o assunto? Tem algum assunto que você quer aprender? A educação de filhos. Então, vamos começar por aí, porque já tendo um ponto, assim, um assunto que é algo que te chama atenção na sua vida, né? Isso já vai te fazer permanecer, né? Você vai ler e aí depois, às vezes dentro do próprio livro vai ter uma indicação de um outro livro sobre o mesmo assunto, quando você vê, você se tornou uma leitora, né? E O aí, já que os livros, pode falar. importante para quem quer se tornar leitor não é pensar em quantidade, e sim em constância. Não é ler livros e mais livros, é todo dia ler uma página, Uma página. 20 minutos, 30 minutos. Então a constância, ela vai ser mais importante do que a quantidade, porque essa quantidade ela vai vir com o tempo. Uhum, sim. E geralmente quem quer começar já pergunta assim, Nath, quantos livros você lê de uma vez só? Exatamente. Quanto tempo eu leio, né? Então, assim, parece que essas perguntas já são as perguntas de quem não quer ler. Ela mesma se coloca uma pressão nela de É. tem Não.
Eu não tenho condições de. Ah, Gisele chegou aí, não tenho condições de ler isso tudo de livro agora. E aí, partindo de. Foram os desafios, né, que nos colocaram nesse lugar de leitoras que aplicam conhecimento, a gente vai falar sobre isso também, né? Quais foram, Andresa, assim, os principais desafios que você enfrentou no início do, não sei se foi no início do casamento, para mim foi no início do casamento, mas que te levou a esse lugar, não, eu preciso buscar conhecimento sobre isso. O meu foi pós já casamento, já tinham 7 anos de casamento. Só que o quê? Normalmente, quando você está inserido em um contexto de casamentos problemáticos, seria normal, mesmo você sendo cristã, se você não tem um discipulado, um ensinamento adequado, às vezes alguma coisa errada que está ali no seu, na sua convivência é errada, mas você não tem ciência, porque você Sim, não um outro modelo. Então, eu vivi os 7 primeiros anos aí do casamento, empurrando. Ah, é assim mesmo. Ah, do fulano é assim. Nossa, mas tem gente pior, tem casamento pior. Mas a partir desses 7 anos, após esses 7 anos, eu também trabalhei em livraria cristã. Consequentemente, também eu fui exposta a novos livros, a novas pessoas, a novos testemunhos. E sempre chegava pastores com o esposo e eu via algo diferente. Então, assim, gente, tem algo errado aqui. No meu, aqui tem algo que tá muito diferente. Aí, após mesmo esses 7 anos, que eu tive esse conhecimento de que existia uma nova perspectiva, que não era exatamente como estava sendo, aí eu passei também a enxergar os defeitos, as áreas que precisavam de mudança, principalmente em mim, e recorri à leitura extremamente intencional de livros para casamentos. sim. Ah, que legal, já foi depois de um tempo, então. Eu tenho 7 anos. É. Que até então, no nosso contexto, o nosso casamento era exemplar. Era o marido que amava a esposa, era uma esposa tecnicamente submissa. Não tínhamos, assim, grandes problemas, não eram problemas de adultério, não havia Uhum. violência doméstica, discussão. Meu marido é a pessoa mais calma do mundo. Aqui em casa a fala é: se tem alguém ruim no casamento, essa pessoa sou eu. Sim. Marido é santo. Se tem alguém ruim aqui no meu casamento, pode ter certeza que sou eu. Mas dentro do nosso contexto, nós éramos um casal exemplar. Aí, de Aham. acordo que eu fui conhecendo outros casais e vendo que nós agíamos de maneira diferente, aí que eu despertei, abri os olhos e percebi, não, realmente tem algo errado aqui. Algo que Uhum. esse algo pode melhorar muito. Sim. É aquela. É uma frase que eu ouvi uma vez, eu acho bem legal. O bom é o inimigo do melhor. Exatamente. Tava bom, mas poderia ser melhor, né? E a importância também, a importância de relacionamentos também, né? Porque como você foi chegando a essa conclusão, à medida que você foi se relacionando, né, com outras pessoas. Conhecendo outros casais. Nossa, que bênção, que legal. Os desafios aqui em casa surgiram no começo do casamento. Quando nós nos casamos, o Wanderson trabalhava em outra cidade, trabalhava em Angra dos Reis. As meninas aqui de perto vão reconhecer. Então, assim, eu trabalhava e morava aqui em Volta Redonda a semana inteira, ele só vinha aos finais de semana. Então, vamos lá, era como se fosse um namoro, mas agora tinha sexo, né? Porque ele só vinha aos finais de semana, eu continuava vivendo a vida assim, do meu jeito, no sentido, as coisas do meu jeito, a casa do meu jeito, tudo do meu jeito, e ele vinha aos finais de semana, ficava 2 dias, tinha aquela vida de casada ali de 2 dias e voltava. No segundo ano de casamento, o Wanderson volta para Volta Redonda. Vem trabalhar aqui. E aí foi o nosso primeiro ano de casado, né? Porque aí realmente nós estávamos juntos todos os dias. Aí começou a ter os esbarrões, né? Que antigamente, poxa, o cara passa a semana toda fora, agora final de semana é só namorar. E aí começamos a ver muitas as falhas de comunicação, né? Aquilo que irritava no outro realmente começou a irritar mais ainda, porque agora era todos os dias. E o Wanderson é muito pacífico também, sabe? Ele não é a pessoa mais calma do mundo, mas ele é muito pacífico também. E eu era a pessoa que falava alto, a pessoa que e se tinha uma coisa que tirava ele assim do sério, era a alteração de voz. Então eu era a pessoa que gritava, eu era a pessoa que alterava. Eu sei que não parece, que hoje sim,
Nath, tão dócil, né? Mas eu era essa mulher que batia a porta, né? Que quando ele pedia, não grita, né? Fala abaixo o tom de voz. Aí eu era aquela louca de que, ai, eu não tô gritando, agora você vai, agora eu vou gritar. Era bem essa louca mesmo, bem rixosa, sabe, gente? Pega o rixosa, era eu. Então, isso foi, sabe, a tolerância dele foi indo, foi indo, foi indo, até o dia que ele não aguentou mais. E para um homem é muito complicado isso, né? Essa questão da mulher querer crescer para cima do homem. Então, para ele foi no momento e dentro assim das condições emocionais dele, ele fez o pacotinho da Natália e me trouxe de volta para casa dos meus pais. Né? Ontem teve até alguém que comentou, nossa, deu a impressão de que era uma mercadoria que ele não gostou. Não foi esse o contexto, sabe? Eu era uma mulher rixosa. E a forma dele até se proteger e me proteger também foi essa, né? Então nós ficamos um tempo aí separados, alguns dias. Deus deu muita graça e sabedoria para os nossos pais. E aí os nossos pais foram mediando a situação, conversa ali, hora ali, né? E depois nós voltamos e hoje está tudo bem, para a glória do Senhor. Mas quando eu voltei para o meu lar, falei, gente, o que levou a esse lugar? Hoje eu compartilho isso e eu entendo que é um testemunho, né? As partes negras da nossa vida, elas precisam se tornar um testemunho. Mas na época eu tinha vergonha, gente. Gente, vou fazer 15 anos de casado, então isso foi há 13 anos atrás. Eu era nova, tinha 20 e poucos anos. Mas, meu Deus, que vergonha. Eu fui devolvida para casa dos meus pais, que até pensando, ainda bem que foi de noite, os vizinhos não viram, ninguém viu nada, né? Mas eu fiquei com vergonha. Mas eu comecei a buscar, falei, peraí, o que levou a esse lugar? E na época nós não éramos de uma igreja que tinha um contexto de discipulado. Então, eu fui buscar conhecimento por conta própria. E quando eu fui buscar conhecimento, não que o Wanderson seja perfeito, mas eu vi que o que nos levou a esse lugar eram os meus comportamentos, eram as minhas ações, eram as minhas raízes não tratadas, as minhas raízes, né? E hoje eu entendo tanto o nome enraizadas, gente, porque assim, como Deus tratou as minhas raízes. Para conduzir mulheres hoje nesse lugar que eu estou, foram as minhas raízes que precisaram ser tratadas, sabe? Então, eu acho que foi a comunicação. O nosso maior desafio, sabe, no começo do casamento. Mas a comunicação era falha porque havia uma falta de conhecimento, autoconhecimento e conhecimento do outro também, né? E conhecimento do alto também, né? E aí, vamos lá. Vamos partir para como a gente venceu, que eu tô animada pra gente falar Falar sobre dos livros. livros. E aí foram os livros que começaram a nos salvar, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, quais foram os livros que você acessou, que tipo de conhecimento você foi buscar para que houvesse a transformação no seu casamento? Ali no contexto da livraria, trabalhando e vendendo livros, eu tinha acesso a dezenas Nossa. de livros. Mas o primeiro livro que eu li mesmo, que deu esse restart, né, que deu essa movimentação para mudar no casamento, foi o Temperamentos Transformados. E o Temperamento Transformado do Tim LaHaye, ele nem é um livro exclusivamente para casal. Ele é um Não. livro individual que Ó, é esse aqui, pode. meninas. O Temperamentos Transformados. Na época eu li no Kindle, e na época, meninas, detalhe muito importante que nós aprendemos no grupo Enraizadas. Esses livros, na época que eu li pirata. Após a minha entrada no clube do livro, que eu tive esse ensinamento com a Natália a respeito de pirataria de livros, então eu excluí todos e hoje eu não consumo mais livros piratas. E dois desses livros que eu vou citar, eu nem tenho eles aqui no Kindle mais. Porque como Uhum. foram derivados de pirataria mesmo. Então eu excluí e falei assim, não, depois eu compro o físico. Mas o primeiro que eu li foi o Temperamentos Transformados, porque eu sou uma pessoa sanguínea. Então eu sou naturalmente agitada, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, extrovertida, e o meu marido é fleumático. Então pense, é aquela tranquilidade assim, ó. Quase 10 anos de casamento, não tem nenhum episódio que eu vi meu marido assim exaltado. E isso é geral, nem emocionado demais,
nem nervoso demais, nem triste demais, nem Sim. exaltado demais. E eu pensava assim, gente, esse homem não me ama. Ele manifestava amor. Eu pensava assim, não. Eu sempre fui como uma pessoa comunicativa, normalmente ela é mais amorosa, ela se expressa mais. E o meu marido, Zen. hein? Eu olhava e falava assim, gente, esse homem não me ama. E principalmente porque como eu lia muito romance, e você pega romance para ler, gente, os homens são perfeitos. Esquecendo nós que a maioria das autoras do livro de romance são mulheres. Então, são Sim. mulheres escrevendo como elas queriam que os homens fossem. Então, eu cheguei com essa visão também de um homem que me amaria, que faria mil e uma loucuras. E foi assim, um show. Porque o marido, assim, amava, a gente ama. Mas a demonstração é muito diferente. E o marido, assim, totalmente assim. E eu, gente, esse homem aqui, pelo amor de Deus, esse homem não me ama. O que que eu vou fazer? Aqui, Eu André, sabe o que choro. que eu já percebi? Ah, A Janaína mandou aqui, eu tenho a impressão de que pneumáticos vão durar 100 anos. Não. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Ah, gente, eu não sei o que que acontece. Opa, mas a maioria das sanguíneas que eu conheço se casam com fleumáticos, gente. atrai. Eu não sei se é porque, assim, se na nossa cabeça é como se fosse assim, eu já sou naturalmente agitada, então se deixa eu casar com o oposto para dar um equilíbrio, né? Para às vezes ele trazer. Não, gente. Nossa, o meu foi sem saber, porque eu não tinha conhecimento, né? Então, Não, eu acho que é até inconscientemente mesmo, sabe? é essa vibração. Então, o primeiro que eu li foi Temperamentos Transformados. A partir do momento que eu entendi a questão de temperamentos, eu entendi que eu era sanguínea, que ele era fleumático. Então, eu entendi um pouco melhor como nós dois nos movimentávamos, como nós dois nos expressávamos. Aí eu já deixei essa cobrança. Aí, deixando essa cobrança, assim, não, esse homem não me ama. Aí eu já deixei, já foi uma tecla que eu não bati mais. Aí nisso, o que, que eu fui fazer? Vou descobrir como que esse homem me ama, como que é a expressão do amor dele. Aí eu li as 5 linguagens do amor. Tá aqui. Aí a Natália vai mostrar esse. Esse é As 5 Linguagens do Amor. É um livro extremamente tradicional, todo casal. Hoje eu indico, assim, na época do namoro. Todo cliente que chegava na livraria, Andresa, eu preciso de livro para casamento. O combo número 1 era esses dois. Temperamento Transformado e As 5 Linguagens do Amor. Aprende isso aqui primeiro. Depois de entender isso aqui, que é a base, você parte para outros. As 5 linguagens do amor, eu entendi que a minha linguagem de amor de receber é presente, de dar palavras de afirmações, e a dele é toque. As duas é toque. 50, gente, qualquer oportunidade ele tá aqui em mim. Tá na rua, tá de mão dadas, não pode pegar na mão, a mão tá na cintura, não pode pegar na cintura, a mão tá no ombro. É algo, gente, é algo assim, as duas formas de linguagem de amor dele é toque. Você viu que a minha é diferente. A minha de Aham. dar é presente, a minha de receber é presente e de dar é palavras. A dele de receber é toque e de dar é toque. É as duas. E na época que eu li o contexto, eu pensava assim, gente, mas como é possível a linguagem dele é amor ser toque? Porque homem, gente, é um homem mais É, sexual mesmo. Eu sim. pensava, não, eu não tô aprendendo direito. Vamos reler isso aqui. Não tô aprendendo, eu não aprendi direito. Eu li o livro, eu ficava nesse dilema, não, eu não aprendi direito. Eu preciso ler para ter certeza se a linguagem dele é essa mesmo. Pois é, já tem anos que eu li e a linguagem dele é toque. Aí, com isso também, eu passei a aceitar mais o toque dele, que eu era assim, ai, que pegajoso, pelo amor de Deus, Aham. um pouco Me disso. solta. Tá calor. Era muito, assim, qualquer ocasião, você tá na loja, você tá na igreja, ele faz questão de estar conectado o tempo todo. E quando eu não entendia também, pra mim já era um pouco de exagerado. Eu pensava assim, meu Deus do céu, como assim? Ele tá falando e eu não entendendo. Aí, a partir da leitura desses dois, aí as coisas já clarearam. Sim. Aí, de acordo que clareou, a base clareou, agora eu já entendo que ele me ama, agora eu já entendo a manifestação e a expressão do amor dele, também já entendo a minha, e eu também sei amar da forma que ele se sente amado.
Uhum. Presente para mim é essencial. Ele me dá muito. Eu vi na gaveta aqui hoje, cartãozinho, gente, centenas. E ele esconde na. Eu abri a gaveta e vi um ali escondido. Ah, que bonitinho. Porque ele entendeu que a minha é presente. E é presente assim, de um cartão. É isso. Mas presente para ele, gente, não faz a mínima diferença. Eu falo assim, você quer o quê? Porque é o toque. Então ele aprendeu a me amar dessa forma e eu aprendi a amar ele da forma dele, reforçando os nossos temperamentos. Ele entende que eu Sim, gosto de mais expressão. Hoje ele é muito mais expressivo. Aqui em casa, hoje, atualmente, eu trabalho muito com terapeutas. Então, eu estou inserida nesse contexto de constante reflexão, de constante evolução pessoal. E aqui em casa, é até engraçado, hoje ele já acostumou. Antes ele ficava assim, quê? Mas aqui em casa, assim, o nosso dia a dia tem muitas perguntas feitas no nosso dia a dia. E sempre eu pergunto ele assim, você tá feliz? Não é de brincadeira. Eu pergunto assim, você tá almoçando, você tá feliz? Não, mas por que você tá feliz? meu Deus. Aí essa semana ele tava me falando o porquê que tava feliz. Eu tô assim, gente, esse é o meu marido mesmo que tá expressando em palavras todo esse nível de felicidade que ele tá sentindo. E Que tudo legal. derivado de conhecimentos. É, porque o conhecimento também vai nos. A gente vai se conhecendo, você vai ajudando o outro a te amar da forma Uhum. certa, e você também vai. Não é manipular situações, sabe? Mas você vai ter mais sabedoria para conduzir situações. Um fleumático que não se expressava, hoje se expressa. Sem Exatamente. ter aquela chatice na cabeça dele de que, né, você não me ama, você não fala nada, você não demonstra, né? Porque foi a sabedoria que o conhecimento trouxe, né, que Uhum. foi te levando a esse lugar, né? Eu vou até aproveitar, porque os meus dois também, eu também tenho essas duas indicações. O temperamento transformado, para mim também, assim, foi transformador mesmo, porque eu me conheci, falei, eu era muito. E o sanguíneo é muito impulsivo. Eu falei, Imediato. nossa, tá explicado. Tá explicado, bateu, levou, falou, levou. Falei, meu Deus do céu. E o fleumático, zen, na dele, né? Só que quando a gente vai estudar os temperamentos, cada temperamento é representado por um elemento da natureza. Uhum. E o sanguíneo é o ar, é o vento, né? Tá aqui agora e daqui a pouco já não tá mais. Então é muito aquela coisa assim, é impulsivo no falar, mas também esquece. O Muito fácil. negócio é se expressar, falou, e daqui a pouco já tá brincando com você já e nem. Ah, é aí que vai ver, você tá chateado por aquilo, para ele já tinha ido, né? E aí o fleumático, o elemento da natureza é a água. E a água, gente, a água tem o lago, tem o rio, tem o mar, tem o tsunami, né? Por quê? A água, ela pode ser muito estável, mas a água tem vários estados. E um acúmulo de água depois ele pode vir como um tsunami. E Uhum. aí, nesse dia que o Wanderson juntou fez minha malinha, foi o dia que essa água transbordou, né? Então, assim, é, ele foi tolerando por muito tempo. Então, o temperamento transformados, para mim, assim, foi muito esclarecedor no sentido de autoconhecimento. O Wanderson tinha uma fala, depois a gente até conversou sobre isso, sumiu essa fala aqui de casa. Tudo que eu pedia era vou ver. Só que o vou ver, com o passar do tempo, eu fui entendendo que era não. Mas aí ele não tinha coragem de falar não, porque eu ia ficar de bico, aí ele falava vou ver. Ah, vou ver, vou ver. E nunca mais nem tocava no assunto. Quando eu li Temperamento Transformado, tem uma parte sobre o fleumático que fala que geralmente a primeira abordagem do fleumático é não. Você pede alguma coisa pro fleumático e geralmente a primeira resposta dele é não. Mas se você tiver sabedoria e voltar depois com um jeitinho, você pode conseguir um sim dele. Aí eu falei, mas eu conversei depois sobre essa questão do volver. Falei, aí você também está sendo omisso, né? Então você precisa expressar, não, eu não quero. Não, não dá. E aí isso mudou aqui em casa. Mas antes era ele no volver e eu a louca que queria só falar. E aí Provérbios 18:2 vai falar o quê? Que o tolo, ele só quer saber de expressar as suas opiniões.
Ele não tá nem aí pro conhecimento e entendimento. E eu fui vendo como eu era tolo. Só queria falar, falar. Né? Então, o temperamento transformado para nós foi, assim, um divisor de águas. E também as 5 linguagens do amor. Por quê? Lembra que eu falei que no começo o Wanderson trabalhava em Angra? Trabalhava em Angra. Quando eu chegava de serviço, eu trabalhava no comércio, no material de construção. Eu chegava na sexta-feira, ele chegava sexta de madrugada. Eu chegava na sexta-feira, sempre gostei de fazer bolo. Aí eu ia dar faxina na casa, eu ia fazer bolo, etc, para estar tudo nos trinques para quando ele chegasse de madrugada. O Wanderson chegava e ele queria conversar de madrugada. Eu com a casa um brilho, eu com o bolinho pronto. E o Wanderson queria conversar, bater papo, perguntar como é que foi minha semana, contar tudo de diferente que tinha acontecido. E em nenhum momento ele elogiava a minha casa, que eu fiquei até de madrugada limpando, nem o bolo que eu fiquei até de madrugada fazendo. Eu falei, não, esse negócio tá errado. E aí ele não me ama, ele não me valoriza. Ele não valoriza, e a gente é bem dramática, né? Ele não valoriza nada do que eu faço. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que bobinha. Até nós entendermos a linguagem do amor. A linguagem do amor do Wanderson é tempo de qualidade. Então ele chegava, ele queria o quê? Conversar, queria ficar junto, né? Queria estar ali curtindo, né? Matando a saudade, a minha, de demonstrar atos de serviço. Então eu estava amando ele da forma que eu gosto de ser amada também. E ele estava me amando da forma que ele gosta de ser amado. Quando tem esse entendimento, eu falo, ah, gente, então é isso. É isso. Vai clareando, as coisas vão começando a ficar no lugar, nós vamos sendo mais assertivos no nosso posicionamento, sabe? A gente vai deixando de ser chato, vai amadurecendo. E essa maturidade a gente traz paz para casa. Porque olha só, são todas as situações, estou vendo os comentários aqui, todo mundo se identificando com alguma coisa. Mas, e são situações que vão gerando desgastes, pequenos desgastes, mas que torna a jornada mais pesada, sabe? Ai, chata, e daqui a pouco você tá falando que casamento é tudo igual, que casamento é chato, ai, que repensando a sua escolha, será que eu fiz a melhor escolha? Ai, na casa dos meus pais era assim, era assado, né? Ó, já vou, quase que eu entro no próximo livro. Mas assim, trouxe muita clareza em relação às nossas escolhas, aos nossos posicionamentos e às nossas ações. Né? Mas pode ir lá, qual o outro livro? Eu li outros livros, mas assim, que não fizeram tanto. Tive alguns aprendizados, mas não marcaram tanto. Mas a minha virada de chave maior foi quando eu passei a entender sobre feminilidade. Eu cresci em um lar disfuncional. O meu pai era 35 anos mais velho que a minha mãe. Uau! Meu pai me fez com 65 anos, gente. Então era um lar mais patriarcal mesmo, cunhados mais patriarcal. Então, a minha criação foi muito de estude, saia para fora e conquiste tudo que você quer, mas por você mesma. Eu Uhum. recebi aquela criação assim, case, encontre um bom homem, no dia que você encontrar um bom homem, você case, mas de forma independente. Então, Sim. eu entrei no casamento com essa visão independente. Ter o meu próprio trabalho, ter o meu próprio direito, ter as minhas próprias convicções, as minhas próprias opiniões. E eu já sou naturalmente uma pessoa mais de liderança, sou uma pessoa já que domina mesmo, meu perfil é de dominância mesmo. Então, eu já entrei no casamento com esse sentido, de Uhum. casado, ok, tem um homem que é agora, mas dificilmente esse homem vai mandar em mim. Dificilmente. Submissão, o termo submissão para mim era uma coisa assim que eu nem lia. Eu sou uma pessoa que aprende muito, eu não tenho dificuldade de aprender. E se eu aprendi, a partir do momento que eu aprendi, está aprendido, né? Então, certos assuntos eu evito ler para não aprender, porque se eu aprender, eu vou praticar Deixa eu ficar no tempo de ignorância. exatamente. Vou ficar ignorante. Então, submissão era um assunto que não fazia parte das minhas leituras, da minha vida. E igreja também
é muito importante esse contexto. Também não é muito ensinar, era só culto. Ah, você ia pro culto, ok. Não tinha um discipulado, não tinha um trabalho exclusivo para casais. Então, eu entrei no casamento com uma feminilidade distorcida. Eram ideais mais feministas do que ideais Uhum. femininos. Então, quando eu li, meu queridinho, Ah, nossa, maravilhoso. Em Ser Mulher, esse livro, gente, é meu queridinho, assim, de fato, é meu top 1 da literatura, independente de quem gosta ou não goste, é o meu. E eu li esse livro, assim, totalmente por acaso, totalmente por acaso. Eu uso muito o Pinterest e eu tava numa época, assim, de ler muito. Eu lia um livro atrás do outro, lia, lia, lia. Então, eu gostava da capa, dava só uma sondada ali e lia. Aí aparecia no meu Pinterest essa capa maravilhosa. Eu falei assim, Linda. como assim? Um livro com uma capa tão bonita dessa? Leia só por causa da capa. E na hora que eu li, meu Deus do céu, uma, assim, descortinou. Sim. Porque, para mim, ele foi a introdução ao mundo da feminilidade bíblica, na cosmovisão cristã. Então, quando eu li esse livro, que eu vi que todos os meus ideais eram mais feministas do que feminino, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu estou vivendo errado. Eu não aprendi nada em relação a isso, tanto na igreja, tanto como em casa, tanto como círculos sociais também. O meu círculo, naturalmente, ele é menor, de pessoas mais próximas. É um assunto, assim, que literalmente não via ninguém falando. A gente vê na igreja chá rosa, mas é só. Não vai Uhum. falar nada substancial de fato. E quando eu li esse livro, que eu entendi o meu lugar como mulher na cosmovisão de Deus, como filha de Deus, como mulher, como esposa, de todo o trajeto que uma mulher tem, ali já mudou tudo. Mudou, assim, de forma Literal. literal. Literal, mudou tudo. Depois que eu li esse livro, umas 20 meninas leram também, na igreja que eu estava na época, porque eu ia passava para uma, para outra, e vendendo também, né? Você Aham. vende mais livros que você lê. E foi assim, tanto para mim quanto para as outras meninas, foi um livro assim extremamente substancial. Era o meu livro de cabeceira até janeiro, né? Que janeiro mudou. Mas é um livro assim que não sai da mão. Eu Uhum. estava na minha bolsa ontem, por exemplo. Podia estar lendo outro, podia, mas o que estava na bolsa era ele, sozinho. E em termos de aprendizado desse livro aqui, o principal de todos é que o meu marido ele carece da mesma graça que eu careço. A mesma graça que eu preciso receber de Cristo, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, ele também. Não é diferente. A graça que nos alcança, ela não é diferente. A graça salvífica, a mesma que eu dependo, ele também depende. E isso me tirou de um lugar de diferenças. Eu via também muita diferença entre ser homem, entre ser mulher, e ainda tendo uma visão feminista, muita falta de igualdade. Uhum. Então, nesse livro, eu aprendi o que é essa igualdade, o que não é essa igualdade, e o fator principal. A mesma graça que eu dependo, ele depende. Que Sim, inclusive foi nossa leitura, né? No sim. mês de março, Isso mês aí, das foi a leitura mulheres. do mês de março no Clube do Livro. Tem alguns capítulos que ela traz alguns ensinamentos sobre quem é o nosso marido, sabe? Exato. Ó, você se casa com um pecador, e aí, como a Uhum. Andresa disse, esse pecador depende da mesma graça que você se casa com um homem. Então, a Uhum. partir do momento que eu me caso com um homem, ele é um homem. E E às vezes graças a a Deus. gente. Às vezes a gente confunde e quer que esse homem assuma o papel da nossa mãe, da nossa melhor amiga, da nossa Possível. tia. E aí você se torna uma mulher chata. E que assim, o homem não sabe ser a sua melhor amiga. Tem assuntos que para ele não vai interessar. Tem assuntos que é para sua mãe, tem assuntos que é para sua melhor amiga, tem assuntos que é para sua tia, para sua avó. Então deixa o seu homem ser homem, sabe? Você se casa Perfeito. com um marido e você se casa com uma pessoa Pessoa individual. individual. Tem a individualidade dele. E a frase clássica, né, da Elizabeth Elliot, que é: o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Isso precisa ser aplicado na nossa vida dentro do contexto
de casamento também. Né? Parece que às vezes a gente se casa e a gente esquece que nós somos cristãs. Né? Parece que assim, viram blocos totalmente diferentes. Eu só vou buscar a Deus em relação ao meu casamento se for para mudar o meu marido. Fora isso, a gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo. Só que nós fazemos cursos para tantas coisas, né? Pô, e aí, quando você vai casar, é um curso de noivos de um dia, às vezes. Eu nem tive noção, nem tive. Só Você na está entrando, você está entrando em um lugar que vai ser até que a morte os separe o resto da sua vida, a decisão depois de Jesus, a decisão mais importante da sua vida, e você tem um curso de um dia. um dia. Quando tem, né? Quando tem, né? Hoje tem, a gente fez líder em treinamento na antiga igreja, chamava One. É um curso de preparação, né, para o casamento de 3 meses. É bem profundo, mas ainda assim é pouco diante do conhecimento que você precisa depois para viver uma vida a dois. Então, assim, não espere a crise chegar. Nós começamos a buscar o livro sobre Ingrid. Nem chore por isso, porque Já passou. já passou e tipo assim, é válido, mas ainda é muito pouco, é pouco demais, perto do conhecimento que a gente precisa depois que você entra no casamento, né? Então, assim, não espere a crise chegar para você buscar o conhecimento. Busca hoje. Busca hoje, sabe? Conhecer melhor o seu marido, a pessoa que você se casou, para você ser mais assertiva nas suas ações. Nós estamos aqui hoje testemunhando, esperamos a crise chegar. Né? Mas não espere a crise chegar. Você não precisa esperar a crise chegar, né? Vou falar de um meu, Andresa. Pode falar. Ó, um que eu li, ele não já saiu de linha. Esses dias eu achei ele até na Shopee, mas assim, caríssimo. Mas tem um outro livro que dá para indicar dentro do que eu. Esse aqui, gente. O Sexo Começa na Cozinha, do Kevin Lima. Gente, Kevin Lima, ele é ótimo. Esse livro, apesar de já ter saído de linha, o Kevin Lima tem um outro que é dentro do principal assunto que eu aprendi, que é esse aqui, ó. Mais velho, do meio ou caçula. Fala sobre a ordem de nascimento. O que que isso? O que que é a ordem de nascimento? Quem é você na ordem de nascimento da sua família? Você é primogênito, você é filho do meio, você é caçula ou você é filho único? Gente, quando eu aprendi isso aqui, fez tanta diferença, tanta diferença. Vamos lá, eu sou primogênita. Primogênito tá acostumado a mandar nos irmãos. Primogênito, ele já assume um lugar de liderança muito novo. Porque seus pais às vezes precisam sair, toma conta dos seus irmãos para mim. Não vamos demorar não, mas faz isso, isso e isso. Então, o primogênito já começa a assumir responsabilidades muito cedo. Wanderson é o quê? Caçula. O oposto. O oposto, né? O mimado, o que tem tudo ali na mão, né? O mais bem cuidado, né? Ai, a proteção. Tudo com filho caçula é diferente, né? Tudo. Uhum. E aí vai casar uma primogênita com um caçula. Um caçula acostumado a ser mimado e uma primogênita acostumada a mandar. Ô, gente, biblicamente, algo de errado deu muito errado. Né? Por quê? A dificuldade de me submeter, a dificuldade de respeitar meu marido, a dificuldade de olhar para ele sem ser, nossa, que cara mole. Sabe? Ô, gente, a primeira vez que o Vando, tadinho, primeira vez que o Vando falou comigo que tava chateado, eu fiquei assim, chateado? Homem não fica chateado, não, gente. Não. Homem não fica. Homem é bruto, homem é não sei o quê, né? Então eu falei, gente, hoje eu olho, eu falei, tadinho do meu marido, né? Ele me ama mesmo. Meu Deus do céu. Era tipo assim, era uma bagunça, era tudo distorcido, sabe? E entender isso, que eu sou primogênita na minha família. Eu poderia ter esse papel de liderança sobre os meus irmãos, quando eles eram criança. Mas dentro de casa, agora, no casamento, eu era liderada. Eu precisei aprender a ser cuidada. Porque a gente cresce aprendendo a cuidar.
Ah, cuida do irmão, ajuda a mãe a cuidar da casa, só aprendendo a dar e tem dificuldade de receber cuidado, receber liderança. Tive muita dificuldade nisso. Então, depois a gente vai deixar nos stories o link de todos esses livros. Mas esse assunto mais velho, do meio ou caçula, sobre a ordem de nascimento, mudou muito o meu posicionamento aqui em casa. Mudou demais. Porque eu passei a respeitar o Wanderson e não enxergar ele. Porque aí a gente precisa tomar muito cuidado com as piadas também, sabe, meninas? Porque aí tudo era motivo de piada. Tudo, a forma de um sanguíneo, o sanguíneo é muito piadista, né? Isso. Então, assim, só que às vezes as piadas são sarcásticas e são, na verdade, piadas que você tá alfinetando. Se aproveitando do momento engraçadinho ali para estar alfinetando ou jogando conversa fora. Então, eu tinha muito essa coisa de ficar alfinetando antes. Ah, eu mimadinho. Ih, você não tá na casa da sua mãe, não. Não sei o quê. E aqui você não vai ter nada na mão, não. Essas coisas, assim, que vão gerando um certo desgaste, Vamos. sabe? E aí, entender o meu lugar e me colocar no meu lugar. Não, agora eu sou liderada. Eu não estou nessa posição. Eu lidero a mim mesma. Né? Eu coloquei até uma frase esses dias no Stories. Eu vi bastante gente movimentou em relação a essa frase. Que o primeiro lugar de atuação da liderança é na minha vida. Uhum. Agora, eu e você, como mulheres, nós precisamos aprender a ser lideradas. Né? Porque se não fosse algo que fosse benéfico para nós, o Senhor não deixaria como um mandamento. Né, como uma direção clara e específica, né, de nós sermos cuidadas, de nós sermos lideradas. Então, esse livro, esse assunto para mim, a ordem de nascimento, assim, foi muito esclarecedor. Qual o seu outro? Sobre essa ordem de nascimento, eu aprendi com a Natália, né? Eu aprendi no clube. Nós dois aqui somos caçulas. Abaixo de mim tem um irmão, mas eu sou caçula das moças. Mas eu sempre fui mais líder nata assim mesmo. E como eu não cresci em um lar funcional, era um lar assim de sobrevivência mesmo. Você crescia no modo sobreviva. Uhum. Então eu entrei no casamento liderando e ele sendo liderado. Meu marido era extremamente mimado. Além dele ser caçula, ele teve uns probleminhas de saúde na infância, aí a mãe criou uma bolha. Aí a gente entrou com essa oposta aí também. Deu liderando e ele sendo liderado, mas Uhum. graças a alguns ensinamentos que eu já tinha aqui no Deixe-me Ser Mulher, aí eu já não tinha mais essa liderança raiz dentro do casamento, que eu já tinha entendido que não era o meu lugar. Mas com esse aprendizado que eu tive sobre essa questão da ordem do nascimento, ele aprendeu também. E, gente, eu falo tudo pro meu marido. Meu marido sentou na mesa, dorme conversando, acorda conversando. Aí eu ensinei ele isso e ele aprendeu também. Aí ele se posicionou ainda mais como líder. Olha que Eu, legal. na posição de ser liderada mesmo, ainda direcionando ele, mas todavia eu já estava em minha posição e ele aprendeu e falou assim: opa, eu tenho que me posicionar ainda mais. E o meu próximo livro, esse livro também é meu xodó, na época eu li no Kindle, mas eu comprei o físico, Feminilidade Radical. Tô doida para ler. Vamos ler ele no clube esse ano também. O que que eu aprendi com a feminilidade radical? Com esse livro, eu aprendi o impacto que o feminismo trouxe para as nossas vidas e nós não sabemos. O feminismo iniciou ali nos anos 60, 1960 em diante, foi o início ali desse movimento. E ele moldou o nosso tempo de hoje. Então, muitas coisas que nós achamos normais e que são benefícios, mas muitas das coisas nos atrapalharam como mulher, como esposas submissas, como mulheres femininas. Então, nesse livro, eu aprendi a diferenciar de forma clara o que que era feminismo e o que que era feminista. O que que é ser feminista e o que que é ser feminina. Principalmente ser feminina na visão bíblica. Porque eu não estou falando daquele feminina de vestido rodado, cabelo comprido, batom cor-de-rosa, unha feita, toda organizadinha. Portanto, que esse nem é o meu perfil. O meu perfil, gente, é roupa preta. Eu tô de rosa aqui hoje, da ocasião. Mas não é o meu perfil. Então, nesse livro, eu tive esse entendimento claro do que é ser feminista
E o que é Uhum. feminina? E com isso eu entendi também como que esse feminista estava afetando tanto a minha vida como o meu casamento. Eu sempre trabalhei fora, e a minha intenção era trabalhar cada vez mais fora, ganhar dinheiro cada vez mais, independente da opinião do meu marido, gente. A opinião do marido era algo que não entrava em cogitação. Se eu Uhum. queria, eu fazia. Portanto, que depois da leitura desse livro, gente, isso é um privilégio meu. Se você não tem esse privilégio, não se compare. Sim. Mas foi depois da leitura desse livro que eu decidi não trabalhar mais fora de casa. Foi depois dessa leitura. Hoje eu trabalho exclusivamente da minha casa, tenho os meus clientes, eu que faço os meus horários, eu que faço o meu trabalho, mas foi depois da leitura desse livro que eu falei assim, não, tá bom, chega, eu quero ficar no lugar mesmo de feminina. E esse foi um privilégio que eu pude ter de escolher não Uhum. precisar trabalhar fora, isso foi um privilégio. E mudou tudo, gente. O fato de eu trabalhar em casa hoje também não é um fato que a gente vai abordar aqui hoje. Mas, gente, eu saí de um cenário CLT de 1.500 por mês para um outro cenário que a gente imagina impossível. De uma Aham. assim, impossível. Mas foi através de conhecimento e posicionamento que veio através desse conhecimento, de saber o que é feminista e saber o que era feminismo. Gente, filho comigo, eu pensava assim, eu vou ter filho quando a medicina falar comigo que se eu não tiver, já não pode. Meu Deus. Vou esperar até. Eu pensava assim, tem que ter um filho, ao menos não tem que ter, porque eu tenho uma irmã que não teve filhos por condições médicas mesmo, e é triste, sabe? A gente vê hoje, graças a Deus, que nós temos uma relação extremamente próxima, nós somos praticamente filhos dela, mesmo nessa posição de irmãos, então eu via isso e eu pensava assim, não, né? Em algum momento eu vou ter um filho. E hoje, gente, após toda essa mudança, o que eu mais tenho almejado é filho. Não tive ainda por muito juízo. Juízo em responsabilidade em excesso. Sim. Mas hoje, Andresa, quer um bebê agora? Quer um bebê mágico? Toma aqui, é teu. E Sabe o que foi eu assim. queria que você falasse, Andresa? A gente já conversou um pouco sobre isso, sobre a sua questão do seu coração se voltar ao lar. Exatamente. Já, nossa, o início foi a partir do livro Deixe-me Ser Mulher, né? Que eu entendi sobre a feminilidade bíblica. Meu primeiro livro que me trouxe para esse universo foi o Deixe-me Ser Mulher. Os que vieram depois foram incrementando, mas o Uhum. primeiro foi o Deixe-me Ser Mulher. E antes, eu tinha essa visão totalmente para fora. Gente, pra vocês terem noção, o apartamento que eu moro, ele é meu. Ele não é mobiliado até hoje. Porque eu não tinha. Era tipo assim, minhas amigas falavam assim, não, você acampa naquele apartamento. Meu apartamento dava eco. Porque Jesus. eu não tinha. Assim, a gente já casou no civil, não teve festa, não teve nada. Então a gente também, consequentemente, também não teve presente, não teve padrinhos. A família também não é uma família assim de abundância financeira para nos dar tudo que fosse necessário para a mobília de uma casa. E, gente, meu apartamento era totalmente vazio. Porque eu não tinha interesse. Gente, era uma cegueira tão grande, mas tão grande, Meu que Deus. é só geladeira mesa. Gente, TV eu já não tinha um hábito. Se não tinha TV, também não tinha sofá. Cama Aham. também não tinha guarda-roupa. Era um quarto que tinha as araras. Sim. Assim, um desinteresse, era literal, gente, era um desinteresse total. Sabe o que é total? E, gente, é um negócio assim tão sério que olha pra você ver como que era a cegueira. Gente, é casa. É Gente, casa. comida, gente, eu fui dominar a cozinha. Foi tipo ano passado. Eu sabia fazer? Sabia, mas eu odiava. Cozinhava por sobrevivência. Nunca algo que eu ame. Não, nunca vai ser algo assim que eu amo, que eu morra de amor. Vou cozinhar pra minha família. Não. Cozinhar para 10 pessoas. Não, não é. Eu já entendi que isso não é a minha prática. Mas eu era assim, totalmente voltado para fora de casa. Tudo que era fora. Tudo me tirava de dentro de casa. A Angélica falando que lembra. Hoje eu tô cozinhando. Muito bem, por sinal. Ah, adorei. Tudo me levava para fora de casa. Então não tinha um lar organizado,
não tinha uma alimentação também organizada, não tinha nenhum prazer dentro do lar. Não era um lar que nos abraçava, não era um lar aconchegante, não era um lar que nos recebia. Era só um acampamento, um ponto de Lugar dormir. para dormir. Exatamente, um lugar para dormir, um lugar para ter as conversas ali do dia a dia mesmo. Sempre trabalhava fora, tinha outras atividades. E a partir do momento que eu entendi esse ponto aí de feminilidade bíblica, que eu realmente me trouxe para dentro de casa, gente, tudo mudou. A casa hoje não está 100% mobiliada, porque já que eu vou mobiliar, eu quero mobiliar do jeito que eu quero. Mas já Uhum. não é mais um acampamento. Hoje ela é um lar. Hoje a gente tem aconchego, a gente tem prazer, a gente tem comida boa, feita por mim. Hoje eu tô preferindo o meu almoço do que comprar marmitex na rua, para vocês verem Olha. a noção de como que mudaram. Então, após todos esses aprendizados, eu vim realmente para dentro de casa. O que antes era algo inimaginável, é ficar dentro de casa, hoje é algo assim extremamente valorizado. Estar dentro de casa, estar dentro de um lar, não é só a casa física, é Exatamente. um lar. É um lar com um marido amoroso que me espera. É um lar que eu sei que tem aconchego. Eu tenho prazer de estar dentro do lar. Antes, o que me chamava para fora, deixou de existir. Hoje, o que eu quero é lar. Portanto, que hoje até a minha visão nesse quesito assim, de salvação, de oração, de missão, serviço, de ministério, é totalmente voltado para dentro do lar. As minhas orações principais de salvação é da família. Se tiver que fazer missão, é na minha família. Se tiver que fazer doação, tudo é família. Antes de eu sair para resolver qualquer coisa fora, gente, qualquer coisa fora, eu tenho que ver a situação familiar. Hoje o meu foco é totalmente familiar. E é totalmente familiar, assim, com sabedoria. Que eu não vou fazer as pessoas aceitarem a Cristo. Eu não vou Uhum. obrigar as pessoas a aceitarem a Cristo. Isso, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas o que eles precisam e sabem que encontram, eles podem procurar comigo, que se estiver ao meu alcance, vai ser. Então, as minhas orações, as minhas atividades, hoje são todas voltadas pro lar. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho mãe, tenho irmãs, tenho tias, tenho primas. Então, hoje, toda essa dedicação ministerial minha também é voltada pro lar. Vai dar conselho, primeiramente, para quem está precisando dentro da família. Uhum. Se quer, tem apoio. E também tem testemunho. Porque se a pessoa vai olhar para mim e vai ver realmente que tem algo diferente acontecendo. E foi tudo depois desses aprendizados, depois que eu voltei para casa. Porque não adianta eu querer salvar o mundo inteiro E e a perder a família. família está condenada. Exatamente. Preocupe primeiro com a família. Isso aí. E quando a gente fala do voltar ao lar, eu vi algumas meninas mandando aqui, né, que tem, tem o desejo, né, de estar nesse lugar, de voltar ao lar. Olha, de verdade, o meu conselho hoje é, Senhor, que o meu coração volte ao lar antes. Se hoje Uhum. você não consegue voltar no seu físico, né, um home office, ou mesmo abrir mão do trabalho, se esse é o seu desejo, o coração precisa estar totalmente no lar. E aí, quando a gente fala do coração no lar, não é no sentido sobrevivência. Cozinho, porque senão a gente morre de fome, tem uma cama para a gente dormir e tal. Não, o seu coração está no lar. O primeiro lugar que Deus quer voltar, nos voltar, é para dentro de casa. Olha só, a frase que eu gosto muito de que a mulher gera ambientes entra totalmente nesse testemunho da Andresa. Olha Exato. as palavras que ela falou: lar aconchegante, lugar que abraça. A mulher é quem gera isso, sabe? Então, por que você quer estar em casa? Por preguiça de trabalhar? E aí não estou falando que é o contexto das meninas que comentaram aqui, tá? Mas o nosso coração, ele precisa estar o tempo todo sempre sendo analisado. Eu quero estar no lar por preguiça de trabalhar. Se for por preguiça, você vai ter uma trabalheira em casa, você vai se frustrar. Porque em casa você vai trabalhar muito. Mas o coração, Senhor, volte o meu coração ao lar.
Eu não quero conduzir o meu lar apenas porque preciso fazer as coisas. Não. Porque quando nós somos... Essa semana o Senhor estava ministrando muito isso no meu coração. Quando o nosso coração está no lugar certo, o serviço doméstico vira ato profético. Gente, olha só. Quando o meu coração está no lugar certo, serviço doméstico vira ato profético, gente. Deixa de ser fazer as coisas socando porque tem que fazer. Não. Você está ali, eu estava, o Senhor ministrou isso no meu coração, foi no dia que eu estava lavando o quintal. E o Senhor começou a me conduzir em oração sobre o ambiente que eu estava lavando, sobre o terreno, sobre o ambiente espiritual. E eu falei, uau, meu Deus do céu. Então, quando o nosso coração está no lugar certo. Se o coração não estiver no lugar certo, eu não trabalho fora. Mas se ele não estiver no Senhor, mesmo dentro de casa, eu faço tudo sem propósito. Eu Exato. faço as coisas querendo reconhecimento, sabe? Eu faço as coisas reclamando, murmurando. Né? Esses dias eu ouvi um Reels da Valdo Zascope. Se Deus é quem recebe os meus louvores, quem recebe as minhas murmurações? Então, assim, a nossa vida, ela é um culto. Minha vida e a sua vida, ela é um culto. Quem nós estamos adorando? Né? As nossas ações, elas apontam para quem nós servimos. Se eu sirvo a mim mesma, eu sirvo às trevas, eu sirvo ao Senhor. Né? Então, peça ao Senhor para voltar o seu coração ao lar. Amém? Deixa eu falar um outro livro. Na verdade, esse tinha que ter sido o primeiro. Mas Ai, demorou. esse aqui, gente. Gente, esse livro é antigo, eu sei, ele é É, antigo. Mas, duas coisas que eu aprendi muito nesse livro. Primeiro que ele tem uma frase, olha, gente, Deus é muito intencional. Não é ler por ler. Nath, como você escolhe os livros que você lê? Geralmente Deus me direciona aos temas. Geralmente eu sonho com a capa dos livros também. É sempre muito assim, o Senhor mesmo quem conduz, tá? E quando eu voltei de volta ao meu lar, né? Wanderson me buscou de volta, eu comecei a ler esse livro aqui. E tem uma frase dele que é assim: se o seu jeito não faz bem para o relacionamento, dê um jeito no seu jeito ou não terá jeito para vocês. Eu falei, não preciso de mais nada. tão aprendida. Não preciso de mais nada. E essa fala foi assim, a que mexeu muito comigo. E é um livro também que vai falar sobre as bagagens que cada um de nós trazemos para o casamento. Né? Então, quando nós entramos no casamento, é como se você e o seu marido viesse cada um com uma mochila. E agora nós vamos abrir essa mochila, que é a nossa bagagem de vida, e ver o que, que tem ali dentro. Só que quando nos falta o entendimento, a gente quer apenas que a nossa bagagem ela seja valorizada. E a gente não valoriza a bagagem do outro também. Agora é hora de nós abrirmos. Não, isso aqui não vai fazer, não faz sentido na história que nós estamos construindo, isso aqui também não. Agora nós vamos construir a nossa mochila. Por Uhum. quê? A mochila que você e o seu marido constrói será a mochila que os seus filhos vão carregar quando eles saírem de casa. Qual é a mochila que nós trazemos? A mochila dos nossos pais. Uhum. Né? Então, eu e o Wanderson hoje, nós estamos construindo algo que é o que os nossos filhos irão levar quando eles saírem de casa. Exato. Então, se o seu jeito não faz bem para o relacionamento, dê um jeito no seu jeito, ou não haverá jeito para vocês. Posso comentar? Pode. Eu gosto dessa frase porque ela traz responsabilidade para mim. Para mim. Porque, principalmente no casamento, é muito fácil culpar o marido, é muito fácil culpar o outro. Falar assim, nossa, mas esse homem é difícil demais. Nossa, não sei o que fazer para agradar esse homem. Mas não é sua responsabilidade mudar ele. Não é sua responsabilidade dar jeito no jeito dele. Aham. Você tem que dar jeito no seu Do jeito. seu jeito, exatamente. Eu li esse livro também, eu ainda era solteira, não tinha namorado nem nada. E eu sempre imaginei, todo casamento, eu imagino uma pessoa com mochilinha na costa. Aham, eu também. Que bom que eu não estou É a sozinha. bagagem, gente, é a bagagem. E Ela quando nós, e quando nós entendemos isso, nós começamos a agir de forma mais responsável. Responsável comigo, responsável com o outro e responsável com a próxima geração.
É, A gente exatamente. precisa sair desse olhar egoísta, sabe? Do eu quero, eu gosto, eu não gosto, me magoou, me chateou. Foca nos seus filhos. O que você está construindo, você e seu marido, os seus filhos irão levar quando eles saírem de casa. Então precisa haver essa consciência, essa maturidade e responsabilidade. O casamento não é sobre nós. Não é sobre nós. Efésios vai falar que o casamento representa, é um mistério, porque representa a união entre Cristo e a igreja. E aí hoje, se as pessoas forem olhar para o seu casamento, para você que caminha com Jesus e que se diz cristã, qual é o Deus que as pessoas estão conhecendo através do meu e do seu casamento? Exato. Precisa apontar para Cristo. E aí eu vou falar sobre o último livro que você fala sobre o seu, Andressa. Esse Uhum. aqui, ó. Esse aqui nós lemos no Clube do Livro ano passado ou retrasado, não lembro. Casal Imperfeito, da Fernanda Witwiski. Ela conta muito. Eles são um casal jovem, né? E ela conta muito sobre os acordos que eles fazem em casa. E isso para mim foi tão legal. Eu falei assim, gente, tanta coisa às vezes que me incomoda e que se eu sentasse para conversar, são acordos que nós podemos fazer. Eu não preciso ficar necessariamente sofrendo sozinha. Poxa, se eu enxergo uma forma que nós poderíamos fluir melhor dentro do nosso casamento, por que não sentar para conversar sobre isso? E ela fala muito sobre os acordos que eles fazem em relação à divisão de tarefas domésticas, criação de filhos, a sexualidade, a santidade dentro de casa. E isso para mim foi muito legal, porque eu ainda tinha muita dificuldade de expressar aquilo que me incomodava, mas no sentido assim, a gente podia fazer assim. Eu só ficava comigo mesma. Como que o Wanderson ia descobrir, gente? O que estava passando na minha cabeça, quais eram as hipóteses, né, as possibilidades que eu enxergava. Então, melhorou a minha comunicação. Retratos de um casamento aperfeiçoado em Deus. Então, eles fazem muitos acordos, sabe? E eu gosto muito da Fernanda Witwiski, porque ela fala, ela olha muito para o próprio coração, para o pecado do próprio coração, sabe? Então, mas isso é a próxima pauta. Tem mais algum livro aí? Tem. Aí já é o meu último, Esposa Excelente. Ai, amo. O meu tá Porque, emprestado, inclusive. ai, gente, não empresta. Acabei de lembrar. É. Pois é. Quando eu tive o entendimento que eu não vou dar jeito no jeito do outro, eu não vou mudar o outro, o foco é mudar a mim mesmo. O foco é eu melhorar. O foco é eu evoluir. Então eu li o Esposa Excelente só pela capa também, gente. Capa bonita, estando lá na Bonito. livraria. Folha Aí eu, amarela. nossa, folha amarela nem se fala. E nesse livro eu aprendi mais sobre a responsabilidade da esposa, sobre a reverência ao marido. E o capítulo que eu mais gostava nele, que era a língua da esposa. Porque o fato de eu falar muito, com certeza eu falava muita coisa desnecessária que não agradavam ao meu marido, de formas gerais. Então, nesse livro, eu aprendi esse quesito assim. O meu maior aprendizado nesse livro foi esse capítulo, A Língua da Esposa, o controle da língua da esposa. Foi até um assunto que eu e a Natália comentamos um dia desse, que eu me vi com ele, que às vezes, vamos supor que acontece algo entre você e sua amiga, ou você ficou sabendo algo de alguém na igreja, e normalmente a minha amizade principal é o meu marido. O que Uhum. eu sei, eu vou contar para o meu marido. Então, quando eu ficava sabendo de alguma coisa assim diferente, peculiar, de alguma outra pessoa, na minha cabeça eu contava para o meu marido, não era fofoca, era dividir. Se eu contar para minhas irmãs, já virou fofoca, Procura fofoca. mas para o meu marido não. Aí foi algo que a Natália comentou comigo, que normalmente eu vou lá, fico sabendo de alguma coisa e conto pro meu marido. Meu marido nem sabia da existência daquela mulher. Agora, quando ele olhar para aquela mulher, ele vai pensar assim: nossa, ela é rixonha, ela é fofoqueira, ela dá trabalho pro marido. E às vezes ele não sabe nem o nome dela. Mas olha como que a minha fala gerou uma percepção equivocada de outra pessoa no meu marido. Aí eu já tinha aprendido sobre isso e esse ensinamento da Natália reforçou ainda mais o controle da língua da esposa. Para que eu estou usando a minha língua dentro do meu casamento?
porque nós falamos muito sobre o poder das palavras. Use as suas palavras para o bem. Ok, mas e o poder das suas palavras dentro do seu casamento? O Sim. que que você está falando com o seu marido, além desse quesito de poder de palavra, de profecia, de conversas? O que que você está falando nesses momentos de baixa percepção? Não é um ambiente profético, por exemplo. O que que você está falando enquanto você está lavando vasilha? O que que você está contando para o seu marido? Principalmente referente à vida de outras pessoas. Então, nesse livro Esposa Excelente, eu aprendi sobre isso. E principalmente por esse fato, que eu não vou dar jeito no jeito do meu marido. Não vou dar. Uhum. Não é minha responsabilidade mudar o meu marido. A minha responsabilidade é mudar a mim mesma. É mudar o eu, é eu aprender, é eu evoluir. E isso eu aprendi muito com esse livro. Esposa excelente. Eu busco ser uma esposa excelente e não ter um marido excelente. Esse marido excelente, ele vai vir como consequência. Uhum. Eu, Andresa Miranda, eu busco ser uma esposa excelente por mim mesma. Sim. Essa fala, né? O Senhor falou muito isso comigo uma vez, que eu estava lendo aquela passagem de Hebreus, que... Poxa, estou tentando achar uma parada aqui para mostrar. Estava lendo o livro de Hebreus, aí sabe aquele versículo que fala assim, para a gente cuidar para nenhuma raiz de amargura brotar, e a raiz de amargura ela contamina a muitos? Pois é. O Senhor falou comigo sobre isso, que a minha língua estava, a minha amargura em relação a um assunto estava contaminando o meu marido. Por quê? É isso que você falou. A percepção dele a respeito de determinados lugares, situações ou pessoas muda a partir do momento que eu comecei a falar sobre aquilo. E assim, o nosso marido, qual que é a posição dele, gente? Nos defender. Uhum. Então, corre um sério risco de, às vezes, até o julgamento dele ser contaminado porque ele está em sua defesa, ele é o seu protetor, né? Exato. Tem uma, eu estou tentando achar, mas não encontrei aqui não. Tem uma frase da Elizabeth Elliot no livro Uma Vida de Obediência, que ela fala que Deus faz parte das conversas silenciosas que acontecem à nossa mesa. Nossa. Ele tá ali, né? Eu não encontrei aqui não. Mas nós precisamos mesmo vigiar no nosso coração o que, que nós estamos gerando, né? Eu lembrei, sabe de quem na Bíblia? Jezabel. Gente, Jezabel não foi ela que mandou matar Nabal. Não, Nabal. Como é que é o nome, gente? Nabote. Tá Não. bom. Acabe chega, né? Frouxo, sim, né? Ela fala o quê? Não, me fala o que aconteceu, pode deixar que eu vou resolver esse negócio. Mas não foi ela que foi matar, não. Ela só incitou as pessoas específicas, e assim as pessoas que foram lá matar. Então, às vezes, a nossa língua tá mais jezabélica dentro de casa do que sábia, né? É. E aí, Andresa? Hum. Pode falar. Ó, vou complementar. Nisso, gente, que eu decidi melhorar cada vez mais, o exemplo arrasta. Não adiantava eu falar com meu marido, Márcio, seja assim, Márcio, seja assado, Márcio, faça isso, faça aquilo. Ele passou a fazer a partir do momento que ele me viu fazendo. E que, gente, Uhum. as últimas duas leituras do meu marido foram o quê? Ai, que top. Seja Homem, do Telmo Martinello, que inclusive o primeiro capítulo desse livro tem o título de Acabe com Acabe. Olha, amei. Amei esse trocadilho. E esse daqui, O Homem Completo, do Larry, que é o esposo de David, também que é Uhum. uma autora que nós sempre lemos e citamos por aqui, que é a Uhum. experiência do lar e a experiência da Da mesa. mesa. Amém. Poxa, aí eu tô insistindo aqui ainda, Ah, para lembrar da passagem? mas não lembrei não. E aí, Andresa, para nós finalizarmos, qual que é o maior aprendizado, assim, uma chave poderosa que você
deixaria para as meninas? Antes da gente caminhar para isso, tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Vocês sabem que eu acho chique, né? Toda vez que eu tenho que virar para trás para pegar alguma coisa. Né? Então, assim, não esqueci de propósito, não, tá? Mas vocês sabem, né, que eu acho chique. Era um sonho, assim. Achava chique nas lives, a pessoa virando para trás para pegar um livro na prateleira. Então, citamos aqui, meninas, vários livros que foram uma bênção e que transformaram a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer do livro dos livros, Bíblia a Sagrada. Bíblia. A Bíblia. Todo o conhecimento que essas autoras, esses autores escreveram e deixaram para nós partiram das experiências deles, mas do livro dos livros também. Né? Com Então, certeza. a Bíblia precisa ser a nossa primeira fonte de pesquisa. Precisa ser o primeiro lugar que nós recorremos quando o assunto é conhecimento, Primeiro, sabedoria. Né? Então, amém. Isso aí. Então, mais um dado, meninas, referente à Bíblia. Tem N e N Bíblias. Você vai escolher a sua Bíblia de leitura. Eu tenho várias Bíblias, mas o ano passado eu escolhi essa daqui. E um detalhe importante que eu tenho na minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia, ok? Dentro dessa minha Bíblia, eu tenho um código de cores meu. Não foi um código de cores que eu peguei na internet. Foi um código de cores que, a partir da minha leitura, eu desenvolvi. E, mediante estudando sobre esse assunto de casamento, agora também estou lendo o livro de Esther, que já inicia ali com esse assunto de casamento. sim. Dentro do meu color code aqui, eu decidi deixar uma cor exclusiva para casamento. Que legal! Então, toda vez que eu ver um trecho relacionado a casamento, então ele vai ser coloridinho da cor marrom. Porque toda vez que já tem as cores específicas, né? Então, toda vez que eu abro a minha Bíblia e já visualizo uma cor, deixa eu pegar o Novo Testamento aqui, que ele está mais marcadinho, e visualizo uma cor, eu já sei do que se fala aquele assunto. Por exemplo, na Uhum. minha Bíblia, a cor rosa quer dizer conselhos de como eu devo ser e como eu devo agir. A cor lilás, versículos de alerta. Olha, presta atenção nisso aqui. Olha, não faça isso. Olha, não seja assim. A corzinha verde é referente a orar. São versículos da Bíblia que eu posso pegar e orar eles, orar a Bíblia. E Que eu selecionei legal! a cor marrom para casamento. Aí eu já fico com a bolsinha, essa bolsinha fica junto com a Bíblia, para não ter desculpa. Gente, amei isso, Aí, tá? aí eu inseri agora a corzinha marrom, que tudo que eu vier a ler sobre casamento vai ser coloridinho de marrom. Nossa, amei, amei demais isso. Então, olha só, a Bíblia é o livro dos livros. Outra coisa que nós não podemos esquecer. Nós fomos transformadas e o nosso casamento foi transformado porque nós aplicamos o Exato. conhecimento. O que é aplicar o conhecimento, Nath? Viver. Sim. Viver o que você leu. Aplicar na sua vida. Sabe aquela situação que você vai no culto, tem uma palavra muito forte, você fica pensando assim, nossa, o fulano tinha que estar aqui? Nossa, o fulano precisa Quem? ler esse livro aqui. Não faça isso dentro do seu relacionamento. Não faça isso dentro do seu casamento. Se tem eu vou deixar uma assim, uma chave mesmo, né? Poderosa que eu posso te deixar de conselho é que aproveite o relacionamento, o casamento para enxergar os pecados do seu coração. Amém. Nós precisamos enxergar o pecado do nosso coração. A questão não era o Wanderson omisso, era a Natália soberba. A questão não era o Wanderson tranquilo, era a Natália altiva, orgulhosa. A questão, muitas vezes, não é o outro não me ajuda dentro de casa, eu que sou preguiçosa. E a gente precisa começar a dar nomes ao pecado do nosso coração. Isso. Porque se tem um lugar que o Senhor usa para nos santificar, é o casamento. E aí, relacionamentos em si, eles vão mostrar o pecado do nosso coração. Ah, o outro me tirou do sério. Não, você precisa desenvolver o fruto da paciência.
O outro me levou a explodir. Não, você não tem domínio próprio. E aí, o que que é o domínio próprio? O que que é a mansidão? É uma força sobre controle. Eu vou deixar de ser, né? Nossa, minha personalidade vai ser totalmente mudada. Não, eu vou tê-la sob controle. Eu não sou dominada pela minha carne, eu sou dominada pelo espírito. Meu espírito ele precisa estar mais forte do que a minha carne. E aí vai se fortalecer quem eu alimentar mais. Então, dentro do casamento, permita que o Espírito Santo aponte o pecado do seu coração. Comece a olhar. Eu tenho uma frase que o Thiago Brunet fala no livro Especialista em Pessoas, que mexe muito comigo. A pessoa que mais te desequilibra, pensa aí, a pessoa que te tira do sério. Nossa, fulano me tira do sério. Essa pessoa é usada por Deus para te mostrar o quão desequilibrado você ainda está. O quanto precisa mudar. O quanto precisa mudar. E a gente precisa começar a dar nome ao pecado. E eu dou nome ao pecado e eu vou para onde? Aos pés da cruz. Eu vou para Jesus. Eu vou para a oração. Eu vou para o jejum. Como que eu vou vencer o orgulho? Como que eu vou vencer a soberba? Como que eu vou vencer essa altivez? Como que eu vou vencer essa língua afiada? Sabe? Tem muitas piadas sobre casamento que vão normalizando o pecado. Muito meme sobre casamento que vai te colocando no lugar de desonrar o seu marido, rindo, rindo. Exatamente. Mas é a palavra de Deus que está sendo ali ridicularizada. Então, lembra que o casamento representa a união de Cristo com a igreja. A igreja é o que? Ela se santifica. A igreja se santifica. Então, aproveite, sabe? Aproveite a oportunidade do casamento para você se santificar, para você dar nome ao pecado, sabe? Esses dias, vou confessar um pecado publicamente aqui. Esses dias estávamos em um lugar, e aí eu tô vendo o Wanderson comprando um negócio para ele, né? Ele tá trabalhando, ele não vai assistir essa live. Tô vendo o Wanderson comprando um negócio para ele e tal, e eu tô quieta, esperando, sentadinha. Era uma loja bem legal, assim, trouxe. Ele serve até. Você aceita uma água, senhora? Eu falei, sim, eu achei que eles iam vir com um copo, uma taça. Eles vieram com uma garrafinha de água, assim, específica pra mim. Falei, nossa, que chique, não sei o quê. E eu olhando, observando a situação, o Espírito Santo na hora falou assim: você está com inveja dele. Eu falei, não, é meu marido. Né? E a gente logo parte para a defesa. Não vou estar com inveja do meu marido. E aí aquilo ficou remoendo, gente, dentro de mim. Sabe, assim, o Espírito Santo parece que ele só soltou e saiu, sabe? Fique com essa. Vê aí o que você vai fazer com essa informação aí. E aquilo ficou dentro do meu coração. E ontem eu estava orando e pensando sobre a live. Falei, eu estava com inveja do Wanderson. Eu estava invejando ele. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa por isso. E aí lidei com esse pecado, né? É uma coisa, uma área que agora eu preciso ficar mais atenta a isso. Mas eu poderia simplesmente, eu em coisa da minha cabeça. Não. O Espírito Santo está o tempo todo falando. Nós é que somos muito barulhentas e muitas vezes não ouvimos. Né? Então, se tem uma chave poderosa que eu posso deixar para você, é aproveite o casamento e o conhecimento que você adquire para lidar com o pecado do seu próprio coração. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E relacionamentos, lembra lá quando a Bíblia fala que como um ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então lembra aí da cozinheira, você vai cozinhar, pega a faca, tá? Você vai amolar uma na outra lá, para melhorar o corte. É assim. Né? Então aquilo nele que te irrita é uma oportunidade de você ser santificada. Só que aí às vezes a gente quer o quê? Nós temos dificuldade de lidar com desconforto. Eu quero que a Andresa mude na vida dela aquilo que nela me causa desconforto. Não, eu preciso lidar. Por que que eu estou desconfortável? Porque há um pecado dentro de mim gritando. A minha carne está muito viva. Então, essa é a minha. Se eu puder deixar uma chave para vocês hoje, seria isso. E você, Andresa? É a mesma, no mesmo ponto de vista. Não se preocupe em mudar o seu marido. Não é sua responsabilidade mudar o seu marido. Se preocupe com você, com as suas mudanças, com a sua evolução pessoal. Identificou algo que precisa ser mudado? Corrija. É igual a Natália falou, não é você querer mudar algo dele para facilitar a sua vida. Identificou algo que precisa?
Mude você, porque é a consequência. A minha experiência foi no momento que eu mudei, a partir do momento que eu busquei essa mudança, tudo foi mudando. Até a gente entra até na lei da semente. A gente colhe aquilo que planta. Hoje o meu plantio é diferente. Então a colheita também é diferente. E o exemplo, a partir do momento que o seu marido vê que você está mudando, consequentemente, automaticamente, ele vai mudar. Vai ser em tempos diferentes. Talvez o seu tempo seja mais rápido do que o dele, mas vai acontecer essa mudança também. Vai acontecer essa movimentação. Porque como você, mulher, gera um ambiente que você vive, então esse ambiente vai ser mudado. Esse Uhum, ambiente vai ser moldado e vai causar transformação na outra pessoa, seja no marido, filhos, vai causar essa transformação. Então, não se preocupe em mudar o jeito do outro, mude o seu jeito. Identificou esse pecado? Mude você. Sem fazer alardaço, sem fazer zoeira, sem fazer bagunça com aquilo. Só mude, aprenda. Se precisar, busque de ajuda. Nós temos o Clube do Livro, que a gente está sempre aprendendo algo novo. Então, busque ajuda. Precisou? Busque ajuda. Nós temos vários outros livros que nós não citamos aqui. Temos uhum. aí a experiência do lar, tem aqui Comunicação, Intimidade, que a Giovanna até citou aqui. Tem, tem vários, Elizabeth Elliot, tem da Lisa Bivi, Pureza é Poder. Nossa, pureza, poder. Esses dois aqui foi os recentes. Esse aqui, ó. Pureza é Poder. Normalmente para a área sexual, muito bom. Esse aqui também, A Mulher Sábia Nossa, sou Edifica doida Foi. para ler esse livro. Eu ganhei de aniversário, esse aqui eu ainda não li. Tem vários livros, então busque ajuda. Não fique sozinha, não se isole. Procure ajudas boas também. Não é qualquer ajuda, você não vai Uhum. ajuda com uma mulher também que tem um casamento pior do que o seu. Busque ajuda com pessoas sábias e competentes, que sejam uma liderança sábia, principalmente, em nome de Jesus, ali no seu contexto de preferência, no seu contexto de igreja de preferência, e vá você mesmo evoluindo, porque a consequência vai ser a evolução mútua do seu parceiro também. E como nós mulheres nós somos muito falantes, a gente fica esperando às vezes a fala do marido em relação à transformação. Essa semana eu estava falando algo com o Wanderson, né? Eu acho que depois que eu vi, eu falei, acho que eu estava perturbando ele, gente, que esse assunto. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou, não é porque eu não estou falando sobre esse assunto que eu não estou refletindo sobre ele. Ai, foi mal então. Porque nós falamos muito, né? Se bobear, você vê um livro, você quer indicar pro seu marido, você lê, você quer ler para ele, que não sei o que, olha só, você precisa disso aqui, não sei o que. Eles são mais introvertidos, mais na deles, né? Principalmente no quesito aí, transformação. Então, que o nosso posicionamento sejam sementes realmente dentro do nosso lar, sabe? E não é porque ele não está falando que às vezes ele não está refletindo, né, sobre aquilo, tá? E quando você vê essa semente brotando, tenha muita sabedoria para lidar com ela. Tenha muita sabedoria para você não matar a semente. Não abafar, não Não abafar a semente. Sabe, uma coisa que a gente às vezes, gente, piada. Como que Deus fala comigo sobre piada? Sabe? Tipo assim, seu marido não fazia uma coisa e agora ele está fazendo. Nossa, até que enfim, hein? Nossa, achei que não ia viver. demorou. Eu vivi para ver isso. Ô, gente, vontade de entrar aí. Não faça isso. Não seja essa pessoa, em nome de Jesus. Você... Sarcasmo e ironia também. Eu não sou uma pessoa da piada, mas eu sou extremamente sarcástica. Eu sonho comigo sendo sarcástica. Meu Deus. Eu sou sarcástica. Então, talvez você pense assim, não, eu não sou uma pessoa piadista. Mas talvez é extremamente sarcástica, é extremamente irônica. É muito fácil virar pro meu marido e falar assim, nossa, demorou, hein? Pelo amor de Deus. Há anos, isso já era pra ter acontecido há anos. Não vou falar em termos de piada, mas você é extremamente sarcástica, extremamente irônica, o que vai cair no mesmo patamar da piada. Exatamente. Então tenha sabedoria para lidar com essa semente quando ela estiver germinando. Talvez Amém. tenham sementes que já começaram a germinar e nós mesmos matamos.
né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Quero te convidar, claro que eu não terminaria essa live sem te convidar para vir para o Clube do Livro. Porque é um lugar que nós lemos e lemos em conjunto. Então, a troca de experiência sobre aquilo que nós estamos lendo aprofunda muito mais o entendimento. Mês que vem, maio, nós vamos ler esse livro aqui, ó. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Esse livro traz 40 mentiras que nós mulheres muitas vezes caímos nela, mas no final de cada capítulo vai trazer a verdade bíblica que vai te libertar em relação àquela mentira. E ele tem um capítulo específico sobre casamento. As mentiras que nós caímos sobre casamento. E olha só, uma das mentiras a Andressa acabou de falar. É minha responsabilidade mudar meu companheiro. Essa é uma das mentiras que nós caímos. Ela vai trazer sobre a submissão. Mentiras sobre a submissão. Então, assim, será uma leitura libertadora. Você pode ter certeza disso, sabe? E o Senhor quer isso. Conhecereis o que? A verdade. E a verdade, A verdade vos libertará. Então, fique atenta às formas de verdade que Deus está te mostrando, que Deus está te apresentando, e se movimente nela. Tá? Aqui na bio tem o link para você entrar no Clube do Livro. Vou deixar nos stories também, depois o link para você entrar. Mas é um lugar de adquirir conhecimento, troca de experiência. E quando você troca essa experiência, clareia o entendimento, fica mais fácil a aplicação. Amém? Andresa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Amei esse tempo junto. Eu que agradeço a oportunidade, porque nós aprendemos mais quando ensinamos. É verdade, é Então, verdade. com certeza, foi um momento muito precioso, tanto de ensino quanto também de De aprendizado. aprendizado. Amém. Amém. Meninas, obrigada pela companhia também. Vocês que estiveram aqui conosco. Né? Ontem eu achei tão bonitinha a Paty mandou no grupo, né? Falou, nossa, já vou preparar papel, caneta. Eu tenho certeza que vai ser muita chave liberada. Então, espero que realmente vocês tenham sido abençoadas. Não fique apenas como o Alck Live legal, mas coloque em prática, né? Aquilo que o Senhor falou com vocês mesmo. E depois, se quiserem conversar, compartilhar algo, nós estamos abertas também a conversar. Amém? Ai, ó, a Marta mandou aqui, ó, por mais lives como essa. Podemos, live. Ô, Marta, podemos. Então, pode falar. Só para encerrar. Aqui teve várias chaves, vários aprendizados. Seleciona só 3. Os 3 que mais falou com você, para você praticar. Você não vai conseguir praticar tudo de hoje para amanhã. Seleciona 3 e pratica esses 3. Aplica esses 3. Isso aí. Gosto disso quando a Andresa ensina sobre isso. Ó, vamos fazer uma pose para vocês tirarem um print? Ó, vocês tiram um print, depois vocês compartilham. Chama as pessoas para o Clube do Livro, chama as pessoas para elas nos seguirem, porque aquilo que nos abençoa precisa transbordar e abençoar outras pessoas também. Então, ó, prepara aí para você tirar o print e nós vamos sorrir daqui. Foi? Foi, né? A Kátia, papel, caneta e café. Gostei disso. Meninas, o meu acabou aqui, ó. Meu também. Fiquem com Deus, beijo no coração e nós nos encontramos lá nos grupos do Enraizadas. Ó, o Enraizadas tem devocional, tem Clube do Livro, então não caminha sozinho, não. Você viu, a Andresa falou no começo, né, que uma das chaves que começou das luzes que começou a acender foi o relacionamento com outras pessoas, então não caminha sozinho, não. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.